YouTube, ela tá aqui toda, né, com o seu celular, colocando também o programa no ar pelo Instagram. Então temos também pessoal nos acompanhando por mais uma rede social que é o Instagram. Primeiramente, bom dia, muito obrigado mais uma vez de estar aqui para o nosso bate-papo Casos de Farmácia. Fabrini, hoje a gente vai abordar o tema saúde cerebral. Juro para você que é um termo que eu nunca tinha ouvido, saúde cerebral. Como que funciona isso? Bom dia novamente. Gente, tô feliz que eu aprendi a jogar a imagem pra você, pra depois trazer pra mim. Sério? Eu tô muito top, amigo. Você tá blogueirinha da saúde. Não, é ruim as pessoas ouvirem você e não saber quem é, né? Você que tá falando. Você é a blogueirinha da saúde. Loucura, loucura. Se funcionar, amigo, eu já posso chamar do que quiser. Com tanto que funciona esse trem, eu tô... Obrigada, Igor. Eu tô feliz da vida. Vamos que vamos. Vambora, vamos lá. Pra você ver, né? Você acabou de me falar que você nunca nem tinha ouvido falar do termo saúde cerebral. Porque, assim, a gente imagina que o cérebro é, tipo, tá ali pra... Ok, pra nada praticamente, né? E praticamente é tudo, né? É tudo, nossa senhora, a gente fala que ele é o órgão da nossa alma, né, Henrique? Então, assim, ele coordena se você tá feliz, se você tá triste, se você tá desanimado ou não, ele vai coordenar, por exemplo, os seus pensamentos. Então, por exemplo, assim, às vezes você não pensa umas idiotice totalmente sem nexo, ou vontade de mandar aquela pessoa, né, fazer alguma coisa da vida, né, pra não falar outra coisa. E aí você faz o quê? Quem que bloqueia? Isso aí é teu cérebro. E a gente tem uma zona, né, uma região, né, pra não falar zona, vamos falar um nome bonito, uma região do cérebro que é responsável principalmente por essas ações de, por exemplo, nossa, eu tenho vontade de falar tanta coisa pra essa pessoa, mas eu tô aqui, ó, plena, linda, maravilhosa. Tem coisa que às vezes a gente escuta que você fala assim, cara, você quer enganar quem? A minha vontade é falar isso, né? Você quer enganar quem com esse discurso que você tá falando aí? Mas aí você vem o seu essa zona, né? Essa região do cérebro, aqui pra quem não tá vendo na rádio, né? Tá só ouvindo, eu tô colocando a mão na minha testa, que é o lóbulo pré-frontal, tá? Então é ele que coordena tudo isso, se a gente vai sair pelado pra rua ou não, se a gente vai mandar aquela pessoa pra aquele lugar ou não, entendeu? Então, cada região do nosso cérebro tá relacionada a uma parte do nosso corpo, ok? E aí tem uma história, o Henrique, de um americano, ele trabalhava na construção de um prédio, isso há muitos anos atrás, Phineas Gage. E aí o que acontece? Ele estava trabalhando com vergalhões e dinamite. E sem querer, o que aconteceu? Ele bateu esse vergalhão numa dinamite, essa dinamite explodiu e o vergalhão entrou na cabeça dele e furou esse lobo pré-frontal. E ele era um cara super tranquilo, super calmo, era um trabalhador, ele tinha uma vida normal. Quando isso aconteceu, cara, ele agarrava as mulheres na rua, ele falava o que não devia, ele saía pelado pela rua. Ele não teve nada relacionado ao movimento, certo? Mas a parte de coordenação ali, de emoções, de... Como que eu posso falar? Eu não sei a palavra para usar para vocês. As ações que ele tomava. Sim, no dia a dia. Do dia a dia, de se pensar em tomar uma atitude ou não, seria isso? No caso dele, ele já xingaria, ele já... Entendeu? Ele bateria na pessoa. Então, o que a gente tem que entender é que o nosso cérebro é um órgão muito importante. Nós temos que cuidar dele, porque ele é extremamente importante, tanto para as nossas emoções ou para qualquer outra ação do dia a dia, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes, ele é negligenciado. Muitas vezes, ele é esquecido. Entendeu? Foi o que você acabou de falar pra mim, Fabrini, mas assim, e aí? Né? Nunca nem ouvi falar. Então, há também um preconceito muito grande com pessoas que têm problemas relacionados ao sistema nervoso central,
TDAH, autismo, depressão, ansiedade, esquizofrenia, pânico. E tem, inclusive, preconceito, inclusive desses pacientes, a procurar ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, de um terapeuta. Qualquer tipo de ajuda relacionado a doenças de sistema nervoso central. O que a gente tem que entender? Que, por exemplo, quando o nosso pâncreas está com alguma disfunção, por exemplo, de produção de insulina, eu vou ter que trabalhar esse órgão. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E quando eu penso em cérebro, eu tenho que entender que se esse paciente está depressivo, ansioso, esquizofrênico, síndrome do pânico, tem pensamentos suicidas quase todo santo dia, ou pelo menos a cada 15 dias, uma vez por mês. Mas se ele tem pensamentos suicidas, alguma região do cérebro dele não está funcionando. Algo está acontecendo. E quando a gente pensa nesses pacientes, o que a gente pensa? A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma neuroinflamação. Quando eu falo de neuroinflamação, e é até engraçado porque, assim, é o que mais a gente tem visto hoje na farmácia, no balcão da farmácia. Ontem mesmo, acho que o Daniel estava comentando. Cara, como a gente tem vendido medicação controlada. Medicação para ansiedade, para depressão e para o pessoal cada vez mais novo. Crianças estão tratando de ansiedade e depressão. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo. Mas tudo é devido a essa neuroinflamação. E quando a gente pensa em causas da neuroinflamação, gente, o que nós temos que pensar? A gente tem N tipos de causas. Então vamos falar, a primeira coisa que eu sempre vou colocar aqui para vocês é a alimentação. Certo? Porque essa conexão cérebro-intestino, a gente sabe, assim, tem gente que posta aí, nossa, foi descoberto uma nova conexão cérebro-intestino, que o intestino é responsável por 90% da produção de serotonina. Cara, isso é muito antigo, E assim, por que a gente tem que ter um cuidado muito grande com o intestino? Porque se ele realmente estiver com a disbiose, que a gente fala, que é uma alteração da microbiota intestinal, eu vou estar produzindo PAMPs, que são padrões de moleculares que vão fazer com que o meu sistema imunológico seja ativado. Então, assim, eu tô com uma disbiose. Essas bactérias elas vão começar a produzir coisas que não deveriam, ou fragmentos dessas bactérias vão cair na corrente sanguínea e lembra que tem lá a Polícia Federal, o meu sistema imunológico. Só que ao mesmo tempo que ele causa uma inflamação ali, né, para controlar aquele antígeno que entrou ali dentro, é sistêmico. Então, o que eu tenho que entender é que o que acontece no meu dedinho da mão aqui ou do pé vai acontecer no meu cérebro. Então, eu tenho que tomar conta de todo um organismo para eu ter uma sinergia de saúde naquilo dali. Porque se eu tenho uma alimentação inflamatória que vai alterar toda essa microbiota intestinal vai produzir alguns metabólitos, ou os fragmentos dessa bactéria vai cair na corrente sanguínea, causar uma inflamação crônica e sistêmica, eu vou inflamar o meu cérebro. E quando eu inflamo esse cérebro, eu diminuo a produção de serotonina, noradrenalina, dopamina. Aí você pega aquele paciente que usa fluoxetina, sertralina, venlafaxina, desvenlafaxina, paroxetina, citalopram, e aí vai. Cada hora ele tá usando um tipo de medicação. Mas por que não funciona? Porque eu não tô tratando a causa. Entendeu? Outra coisa, má alimentação. Quando eu penso nessa má alimentação, que era algo que eu já estava falando que vai levar à disbiose, eu tenho que pensar que esse paciente ele pode comer muito, ou seja, ele pode ser obeso, ou ele pode comer muito pouco e ser muito magro. Porque a gente só pensa em inflamação no paciente obeso. Não, um paciente magro a gente tem que pensar do mesmo jeito. O que acontece? Tá tão apática a comida desse ser humano, tão ridícula a comida desse ser humano, porque quando você pede um recordatório alimentar e ele olha a alimentação dele, você fala assim, o que você acha da sua alimentação? Tá amarela. Tá amarela. Ou seja, não tem nutriente. Sem nutriente, Henrique, eu não faço serotonina, noradrenalina, dopamina, qualquer monamina. E aí, esse paciente tá tomando esse monte de medicação que eu falei pra você para inibir a recaptação, para deixar mais tempo ali entre um neurônio e o outro e tá fazendo efeito, para deixar ele feliz, contente, legal.
E o que acontece? Mas ele nem produz essa substância para inibir a recaptação. Então, por que o seu ansiolítico, o seu antidepressivo nunca funciona? Porque você não está tratando a causa. Enquanto a gente não tratar a causa, esquece que ele não vai funcionar. Esquece que ele não vai funcionar, ok? Algo que também comentam muito, pode ser que fosse até a próxima aqui, né, informação que você poderia trazer, e eu já estou aqui adiantando, falam muito sobre atividade física também, que melhora muito essas pessoas que têm problema com depressão, com ansiedade, porque a própria atividade física, uma caminhada, uma corrida, ou então uma academia, ela te ajuda, né? Assim, produzindo todos esses aí, né, a dopamina, tudo isso que você comenta. Também é algo que tem muito a ver, né? A atividade física para a saúde cerebral. Com certeza, com certeza. Amigo, ver você de cílios, todo rosadinho, a coisa mais engraçada. Depois você assiste, tá? Você tá me colocando... Como que chama? É filtro. É filtro? Amigo, filtro é vida. Ninguém merece. Agora que eu aprendi a filmar você perguntando, fica muito mais legal. Você não vai colocar aqueles narizinhos de cachorro em mim? Não. Tá O máximo uma maquiagem, mas ficou gatinho. Tá gatinho, ó. Valeu. A Samantha vai adorar. Vai adorar. Tá, vamos lá, amigo. Com certeza, atividade física é vida. Principalmente para esses pacientes que têm, por exemplo, a serotonina muito baixa pela manhã. Então, os pacientes que acordam, por exemplo, com muita vontade de doce. Então, eu sei que tem cortisol baixo, a serotonina baixa. Então, eu colocar atividade física na primeira hora do dia é fenomenal, é incrível. Por isso que eu sempre tento encaixar a atividade física no primeiro horário do dia desse meu paciente. É interessante que até agora que eu estou fazendo atividade física de manhã, eu percebo que deixa, por mais que no momento lá você está sofrendo, cansa, sai de lá, ofegante, tudo, te deixa durante todo o dia bem mais disposto do que quando você não pratica atividade física de manhã. Isso é básico, né? É óbvio que acontece isso com as pessoas que praticam aí nas primeiras horas do dia. Com certeza, não tem nem o que ver. E aí o que a gente para e pensa? É a sensação que te dá pós-atividade física. Porque a hora que você tá ali, você quer morrer, né? E a hora que você vai acordar cedo, então? E no frio Jesus, ainda você pensa umas 3 vezes antes de... José. Não, o legal é você dormir de roupa de academia. Se você for na primeira hora do dia, já dorme de roupa de academia, não tem importância não. Não precisa dorme de roupa de academia, não precisa nem trocar e vambora. Entendeu? Então, assim, e outra coisa, cara, mas eu não gosto da academia, é difícil, tal. Claro que é difícil. É a mesma coisa que você vai aprender inglês hoje, né, com os seus, 30 e poucos anos, né, amigo? Já passou um pouco. Aprender, colocar uma rotina nova depois dos 25 anos é muito mais difícil, gente. Por quê? Porque a gente tem a neuroplasticidade. Um dia eu venho aqui e converso bastante com vocês sobre a neuroplasticidade. A neuroplasticidade nada mais é do que eu criar novas rotas, novas vias no meu cérebro para que ele entenda que aquela via é importante, eu tenho que fazer um treino. Certo? Então, eu tenho que fazer isso todo santo dia. Então, após os 25 anos, isso para nós, a neuroplasticidade, eu entender que eu gosto de academia, eu criar um hábito ali, criar uma nova rota, uma nova rua para o meu cérebro, é muito difícil. É muito difícil. É diferente, por exemplo, de uma criança de 4 anos que vai embora com os pais. O pai vai morar, por exemplo, nos Estados Unidos, enfim. Cara, do nada, essa criança tá falando inglês. Por quê? Porque imagina um gráfico. A neuroplasticidade dessa criança, amigo, é aqui em cima. É aqui em cima. Conforme vai passando os anos, a neuroplasticidade vai caindo. Por isso que é tão difícil a gente aprender inglês depois de velho. Certo? Então, assim, por isso que é tão difícil eu estudar depois de mais velho. Para nós, o esforço vai ser muito maior do que para essa criança. Então, se você colocar essa... Eu vejo lá em casa, a Evelyn é um negócio absurdo. Ontem ela tava metendo a boca na Patrícia porque a Patrícia deu bolacha pro Zé Vitor, não sei o que. Eu falei, cara, mas eu não falo pra ela. Mas ela cresce naquele ambiente que ela sabe o que é certo, que ela sabe o que é errado. Então, assim, é garantido que lá na frente ela vai fazer tudo certo? Claro que não, e ninguém faz 100%. Mas, assim, ela já cresceu com aquela via ali de que isso não é legal pra minha saúde. Eu percebo muito referente, por exemplo, as crianças, elas
absorvem a informação muito mais do que os adultos, referente, por exemplo, jogar lixo na rua. De tanto que em casa a gente fala, as crianças andam pra rua pegando lixo e, olha, pai, que absurdo isso, pega o lixo e vai lá e joga na lixeira, sabe? Então, as crianças, né, por isso que é muito importante que todas as ações referente a meio ambiente, tudo focar nas crianças, porque assim, os adultos é muito difícil. Como você vê, por exemplo, motorista pegando e jogando uma latinha na rua. A coisa que mais a gente vê. Sendo que, assim, é um absurdo, a pessoa deveria entender, pô, deixa dentro do carro, quando você chegar na sua casa você coloca e recicla ainda. Não, vou jogar na rua porque tem quem pegue, eu tô ajudando a pessoa que recolhe material reciclável na rua. E não, né? Então, isso é muito importante. Você falou sobre as crianças absorverem as informações muito mais do que os adultos. A Paty acabou de colocar, sobrou pra mim. Claro, Patrícia, a gente tem que usar exemplos de vida real. Viu, amigo? Mas eles são umas esponja, né? Eles são esponjas. Vamos voltar ao nosso assunto, porque senão a gente fica. Inclusive, a gente tem que fazer um podcast. Eu já falei isso pra você. Eu quero ficar 1 hora conversando. Adoro. Gente, isso aqui pra minha vida é a coisa mais gostosa. E o povo gosta, viu? É muito legal, porque agora a gente no plantão, o povo chega. Você que fala na rádio... Cara, eu vim aqui por causa disso. E a gente consegue ajudar no balcão. Isso é muito legal. Então, acho que esse trabalho que a gente, porque se não fosse você sabe que eu não estaria aqui, né? Sim. Porque ele vivia enchendo meu saco. Vamos lá, amigo. Então, o que mais que a gente pode pensar aí? Privação de sono. Então, assim, falta de sono inflama. Eu já cansei de brigar, inclusive, com você por causa disso, porque é um ponto que me chama muito atenção. É algo que, assim, inclusive, é um assunto que dá pra gente debater bem aqui, tá? Falta de sono inflama. Então, assim, não ache que... mas eu produzo de madrugada. Cara, desculpa, mas a gente não nasceu pra isso. Então, assim, a gente tem que ter uma higiene do sono legal pra gente conseguir dormir bem. A gente pode usar alguns aminoácidos que são bem legais. A gente pode colocar aí nesse paciente um chá de mulungu, chá de folha de maracujá, porque é lá que tem o extrato. A gente pode colocar uma camomila nesse paciente. Então, assim, o primeiro intuito com o paciente é colocar esse paciente dormir bem, tá? Ele ter uma noite de sono restauradora. Aí, se eu penso num paciente que acorda muito de madrugada, certo? Eu tenho que pensar que eu tenho que controlar a ansiedade dele de dia, porque é sinal que ele tá com muito cortisol, e esse cortisol tá ficando alto e tá inibindo melatonina. Agora, se eu pego uma mulher na menopausa, eu tenho que pensar em melatonina, porque ela tem baixa progesterona. Então, assim, cada paciente é uma coisa. Então, assim, vou trabalhar o sono desse paciente? Vou. Desse paciente que é ansioso, depressivo, esquizofrênico, sei lá, síndrome do pânico. Primeira coisa que eu tenho que avaliar sono. Ô, Fabrini, o último recurso é a medicação. Teria que ser. Tem que tratar tudo isso antes para você ver se é possível você melhorar a sua saúde cerebral antes de entrar num medicamento? Tá, vamos lá. A gente tem 2 pontos a observar. Cara, que estágio que esse paciente tá? Dependendo do estágio, ele vai precisar de medicação controlada, não tem o que fazer. E ok, tudo bem. Não é todo paciente que a gente vai conseguir retirar a medicação, entendeu? Isso junto com o médico. Eu não preciso ficar falando isso pra vocês, que vocês já sabem, tá? Mas o que acontece? Tem paciente que você pode começar com isso aqui. Então, eu tenho uma paciente que chegou pela rádio, inclusive, a Dona Ivone, lá de Coronel Macedo, a filha dela, Mônica, trouxe ela pra mim. Ela usava o Zolpidem, que é um hipnótico pra dormir, há 9 anos. Henrique, você sabe que são 9 anos? E aí, a gente começou a conversar, tal. E eu falei, cara, ela não precisa, ela dorme muito bem. O dia todo. Ela dormia o dia inteiro, Henrique. O problema dela era que ela dormia o dia todo, então era mais ansiosa, não fazia uma caminhada, não fazia nada. O que a gente fez? Trabalhou básico. Henrique, e gente, coloque isso na cabeça de vocês. Isso aqui é um caso atípico, tá? Porque foi muito atípico. E a dose de Zolpidem que ela usava era uma dose baixa. 2 semanas. Ela não usa mais Zolpidem. Semana passada, foi o retorno dela, que daí foi online. Eu falei, Dona Ivone, como é que a senhora tá? Fabrini, eu tô feliz.
Hoje eu consigo ficar feliz, porque ela ficava dopada. Ela vivia dopada, entendeu? Então, assim, tem casos e casos. Então, depende do paciente que está na minha frente. Eu preciso conhecer a história clínica dele, então eu preciso de uma anamnese muito bem feita para eu entender qual é o paciente que está na minha frente. Entendeu? Mas tem como sim a gente protelar o uso dessa medicação. E tem pacientes que estão num estágio muito mais elevado, avançado e não tem o que fazer. Tá, bora lá. Obesidade, a gente sabe que gordura visceral, gordura produz citocinas inflamatórias. Se eu tenho citocina inflamatória, o que vai acontecer? Eu vou inflamar cérebro também. Se eu tenho neuroinflamação, diminui produção de serotonina, noradrenalina, dopamina, tudo que vocês querem pra ficar felizão, entendeu? Então, esquece, não vai ter, certo? E isso vocês comecem a pensar, por que o meu ansiolítico não faz efeito? Por que toda hora eu tenho que trocar? Por que toda hora o médico vai aumentando a minha dose? Por que depois ele colocou um benzodiazepínico pra eu dormir? Por que eu tô acumulando esse monte de medicamento? Gente, não é normal, não é idade. Coloca isso na cabeça de vocês. Se vocês forem no profissional e ele ficar colocando cada hora um tipo de medicação, cara, ele tá fazendo o papel dele, ele estudou pra isso. Mas, infelizmente, poderia fazer algo muito mais interessante pra esse paciente. Entendeu? Que é como nós, profissionais, né, da integrativa, trabalhamos, avaliando o paciente como um todo. Mas aí vocês parem e pensem, cara, no SUS é muito difícil conseguir implantar um sistema desse. Vai ser muito mais difícil, porque a gente precisa de pelo menos 1h30 de consulta. E aí você pensa que você tem 30 negros lá atrás esperando, né? Então assim, vamos fazer o básico para eu não precisar chegar nesse nível? Acho que isso é bem interessante. Tá, vamos lá. A gente pode pensar no Covid, a gente pode pensar no sedentarismo. O Covid ainda é algo que cada dia está se descobrindo mais problemas que ele deixa. As sequelas que ele deixa. Nas pessoas que ali, né, tiveram, que foram infectados pelo Covid, né? Então é algo que ainda tá sendo muito novo, né? Sim. E aí, Henrique, eu vou dar exemplo. Eu tenho uma das pacientes, eu tive que, assim, absurdas dores no corpo, absurdas mesmo. E uma outra paciente, ela já havia tido na adolescência síndrome do pânico. E, cara, desencadeou, assim, uma crise absurda, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso daí. Tem muito mais coisa pra gente falar sobre esse assunto, mas, assim, não dá tempo, né? Então, a gente falou da má alimentação, a gente pode pensar em parasitose, tá? Porque se eu tenho parasita, eu não tenho absorção de nutrientes. O que seria parasita? Verme, amigo. Verme. Então, assim, verme, cara, é uma coisa que não se trata, né? Então, assim, hoje em dia a gente consegue fazer com a parte de homeopatia, medicação alopática. A gente pode pensar, Henrique, na intoxicação por metais pesados, intoxicação por agrotóxicos. Então, assim, pensa aquele produtor rural que trabalha muito com veneno. Cara, esse paciente a gente tem que ficar muito esperto. Tem que trabalhar uma detoxificação nesse paciente, assim, porque... mas é pouquinho que eu uso... Usa, cara, usa. Se você usa veneno, se você usa agrotóxico, você vai estar intoxicado. E isso daí é causa para diversas doenças, diversas patologias. Doenças de sistema nervoso central, cardiopatias, diabetes, tá? Resistência insulínica. A gente tem, assim, vários estudos falando sobre isso, certo? E aí a gente para e pensa. A criançada, muitas vezes, começa às vezes a ir pra roça. Não que não deve ir, gente, tem que trabalhar. A criança não tem importância, não ligo, não. Ajudar lá, fazer um negócio. Não tô falando isso, pelo amor de God, né? Mas, assim, é a exposição, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, em relação a isso. Por isso que eu tenho bastante paciente do sítio, eu falo, gente, coloca máscara. Mas não é aquela máscara que a gente vende na farmácia. Aquelas potentes mesmo, sabe? Não sei o nome delas, mas enfim. Então, a gente tem que pensar bastante nisso. A gente tem que pensar em alergias alimentares, tá? Não é alergia imediata, é aquela tardia que eu vivo falando pra vocês. E aí tem N tipos de alimentos que podem, inclusive alimentos que são saudáveis, que a gente, por exemplo, tem paciente que tem intolerância à histamina.
cara, é um paciente que a gente tem que olhar de uma forma totalmente diferente, certo? E agora uma coisa que eu queria trazer pra você, Henrique, que leva a neuroinflamação e a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque a vida da gente é corrida, a gente vive num estresse muito grande. Então, assim, uma das coisas que afeta muito esse paciente é o estresse. Então, vou contar um trabalhozinho, acho que dá tempo? Dá, tá, vamos lá. Tem um trabalho, Henrique, assim, quem que é o predador do rato? Vamos pensar, nesse estudo foi usado o furão, tá? Mas vamos pensar no gato. Eu tinha o gato, o ratinho ali, o camundongo numa caixa, e o que era feito? Você pegava uma flanelinha com cheiro de morango e colocava ali. E dosava o nível de estresse. Eu tô falando bem simplório aqui pra vocês entenderem. E dosava no sangue o nível de estresse desse ratinho. Tranquilo, super tranquilo. E aí, o que você fazia? Você pegava uma flanelinha que o furão dormiu, ou que o gato dormiu, tá? E você colocava ali. Cara, não precisava ter o gato ali, não precisava ter o furão ali. Estresse lá em cima. O que é isso? Quantas vezes a gente fica ansioso por algo que nem aconteceu? Ou pensando que o fulano pensa alguma coisa de você e o fulano tá cagando e andando porque você tá fazendo ou deixando de fazer. E é assim, é natural do ser humano. Então, o estresse, Henrique, causa uma neuroinflamação absurda. Mas aí você parar e pensar, nossa, eu vou no programa do Henrique hoje, nossa senhora, você lembra a primeira vez que eu vim? Nossa, eu tava super tensa, não, meu Deus, né, como é que vai ser, tal. Agora eu já tô tão tranquila que eu venho, eu dou risada, eu faço piada com você e tal. Isso aqui pra mim já é tranquilo. Agora imagina se todas as vezes que eu fosse vir aqui, isso pra mim fosse um agente causador de estresse. Cara, eu ia sair daqui cagando pelas pernas, porque assim, aquilo ia acabar comigo, ia me causar uma neuroinflamação absurda. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com o furão, porque às vezes a gente vive com essa flanelinha de furão o tempo todo, vive nessa ansiedade, nessa coisa de que pensando no futuro, e a ansiedade é isso, a depressão não, a depressão é você pensar no passado, né? Poxa, aconteceu aquilo, tal, e ficar se remoendo. Só que a gente precisa, isso é doença, tá? Isso aqui não é frescura, isso é doença. Então tem coisas pra gente fazer, tá? Tem como a gente ajudar esse paciente. E outra coisa, estresse na infância. A gente sabe que crianças que sofreram abusos, traumas, viu o pai bater na mãe, sofreu algum acidente com trauma muito grande. Essas crianças têm uma propensão a um quadro de depressão, ansiedade, esquizofrenia, síndrome do pânico, tentativas de suicida, absurdo, tá? Absurdo. Então, assim, a gente precisa tomar muito, mas muito, muito, muito cuidado, porque o estresse, ele libera, né, os dumps que a gente fala, que são padrões de moleculares relacionados ao dano, que vai aumentar uma substância lá que a gente chama de NF-kappa-beta, que aumenta os mediadores inflamatórios no corpo desse paciente. E aí, neuroinflamação, inflamação crônica sistêmica, aí tá causado mesmo um desarranjo em tudo, e é por isso que esse paciente não responde a medicação nenhuma. Cada hora ele tem que trocar de medicação, cada hora uma dose maior de medicação, e aí ele tá tomando ansiolítico, antidepressivo, antiepilético, benzodiazepínico para dormir, e assim, mas não funciona, não é o médico que não sabe passar esse tipo de medicação, é que o teu corpo não responde mais a eles. E aí tem coisas pra gente fazer. Eu faço escola de neurociência. Assim, isso aqui que eu tô conversando com você, amigo, se deixar eu fico um dia falando com você só sobre isso. O tanto que eu gosto e o tanto que eu estudo disso. 11 horas e 51 minutos. Ô Fabrini, até a gente tá com um ouvinte, o Emerson Lúcio, colocando aqui algumas sobre a vida dele, né, referente a ele passou aí por problemas de saúde, e é até interessante depois, se você puder, né, ir lá no Facebook, na live de hoje, depois você pode até responder ele tá aqui, né, colocando algumas sobre a vida dele, né, o que aconteceu com ele teve
parece que um AVC, algo nesse sentido, um derrame. Sim. E depois ele tá com problemas de saúde devido a tudo isso. E ele tá se identificando com muito que você está falando aqui. 11h51. A pessoa que está se identificando, entra em contato com a Fabrini. Como? Como? Vamos lá. A Fabrini não sabe o número do consultório, do próprio consultório. Mas é o marido que sempre manda. O marido não mandou? Mas tem o telefone ali, o fixo. Gente, ó, no Instagram também, se vocês entrarem no Instagram, no link da bio do Instagram, vocês clicam e vocês caem no consultório já. E agora nós temos uma secretária. Pra quê? Para a querida, maravilhosa Yara Fabrini ter tempo de estudar e não surtar e não ficar com estresse e não causar neuroinflamação e não virar um furdunço. Amigo, não dá, não tenho vida. Pode também pode se dirigir ir pra até farmácia, a MS Farma. com certeza. Avenida João Rocha de Andrade, número 557. Só não pergunta CEP, porque Ali agora essas histórias não... Ali em frente à Vila Nossa Senhora de Fátima. Em frente. Ali próximo ao posto, tanto ali. Fox né? Millennium, Fox Breme, Millennium, não sei o que. Alto Posto Mega Mais agora. Ah, é verdade, eu não sei. Sim, então pode entrar em contato com a Fabrini. Pode. Você que se identificou, quer fazer um tratamento, entre em contato. Isso. É isso? É, o Daniel não mandou o telefone, né? Não, hoje eu acho que ele não tá nos acompanhando. Amigo, mas ao ficou vivo tão aqui. bonitinho você aqui comigo. Depois eu vou verificar no seu Instagram. aí. Mas, gente, ele verifica, ele não comenta, ele não faz nada. Chega a desanimar. Fabrini, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada, pessoal do Face, do Instagram.